Aqui é o professor Jadson Moura e esta é a segunda parte da aula de Características Gerais de Micro-Organismos da disciplina de Microbiologia Agrícola do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. A primeira parte, então, a gente falou sobre os domínios. Agora vamos entrar na questão de morfologia bacteriana. As bactérias elas possuem diversas formas, né? A morfologia é a ciência que estuda a forma das coisas, né? Morfo, forma, logia, estudo. E a morfologia bacteriana ela consiste em classificar esses organismos de acordo com o seu formato e tamanho. Dentro da morfologia também a gente estuda a maneira com que esses organismos se organizam em colônias. Então, o primeiro formato que a gente vai ter acesso de bactérias é o formato Coccus, que são esses formatos redondinhos, onde a bactéria ela é uma bolinha. Lembrando que desse formato ainda há derivação, né, de Staphylococcus, Streptococcus, que são a maneira em que essas bactérias se organizam, ou em filas ou em grumos, respectivamente. Então, Coccus é uma das maneiras uma das formas mais comuns existentes. Alguns gêneros de bactérias, inclusive, recebem nome de acordo com o seu formato. O segundo gênero que a gente vai dar uma olhada, o segundo formato que a gente vai ter acesso aqui seriam os bacilos, onde essas bactérias elas têm um corpo mais alongado, como se fosse uma cápsula, né? Dentro de bactérias bacilos, a gente encontra várias bactérias de importância agronômica, inclusive promotoras de crescimento. A gente tem a bactéria Bacillus subtilis, que ela tem o potencial de promover na planta a resistência a períodos de seca, a tolerância à falta d'água. A gente vai ver isso um pouco mais na segunda parte da disciplina, onde vamos tratar de bactérias promotoras de crescimento vegetal. O terceiro tipo, então, seria a Espirylo, onde é uma bactéria que tem um formato semelhante à da Bacillus, só que dessa vez com seu corpo um pouco curvado. A quarta morfologia mais comum de bactérias que a gente tem é a Espiroqueta. Esse formato é um pouco mais raro de se acontecer por conta de limitações em relação ao tamanho que bactérias têm. Nessa aula a gente ainda vai ver um módulo só sobre crescimento bacteriano e vamos observar que o tamanho da bactéria limita bastante a sua fisiologia, porque é na parede celular da bactéria que a produção de energia acontece. Só que quanto maior é uma bactéria, mais volume também ela tem e mais energia ela demanda, chegando a um ponto crítico em que ela não consegue crescer. Sobre colônias bacterianas, a maneira com que elas se desenvolvem, principalmente em meio artificial. Algumas bactérias e fungos também, né? Nesse caso aqui em relação a colônias, né? Se desenvolvem de maneiras distintas umas das outras. Então a gente consegue classificar essas colônias de acordo com essa representação gráfica que a gente tem. Em relação à forma, as bactérias elas podem adotar diferentes formatos na placa de Petri, né? Pode ser pontiforme, onde eu tenho várias colônias em formas de ponto. Circular, quando eu tenho uma única colônia redonda. Filamentosa, quando o organismo emite pequenos filamentos, é mais comum em classes de bactérias filamentosas e em fungos. Irregular, rizoide e fusiforme. Seriam essas principais formas de colônias. A gente também pode classificar as colônias de acordo com o tamanho. Se cada colônia for maior que 5 milímetros, ela é uma colônia de tamanho grande. De tamanho média, se ela estiver entre 2 a 5 milímetros, e de pequena, se ela for inferior a 2 milímetros. Em relação à margem, à borda da colônia, a gente também pode classificá-las como inteiras, se ela for lisa, ondulada, lobulada, filamentosa e espiral. Em relação à elevação da colônia na placa de Petri, podemos observar características se ela é plana, elevada, convexa, crateriforme ou papilada. E sobre a estrutura com que ela cresce na placa, né,
ela pode ser classificada como estrutura lisa, granulosa, filamentosa e rugosa. Ainda podemos dar características, né, classificá-las de acordo com o seu aspecto, né? A gente tem colônias que têm brilho transparente, elas podem ser translúcidas ou opacas, né? Então a gente vê a coloração dela. E ainda podemos verificar se ela é pigmentada, se ela possui alguma cor, vermelha, verde, amarela, ou se ela é incolor. Tá? E quanto ao seu aspecto, ela pode ser viscosa, úmida, membranosa, gelatinosa ou leitosa. E por final, algumas colônias vistas microscopicamente podem adotar também o formato filamentoso, onde células bacterianas, nesse caso aqui, de algas, microalgas, né, estão ordenadas em fila, né, uma célula ligada à outra, dando um aspecto filamentoso quando observado a olho nu. Então, muitas das vezes, esse tipo de estrutura era confundido com um organismo macroscópico por conta da sua organização estrutural, principalmente algas, né? Algumas eram classificadas erroneamente dentro do reino Plantae, confundidas com plantas, por possuírem coloração verde e por terem esse aspecto mais filamentoso, quando na verdade eram só colônias organizadas dessa maneira. Então o tópico sobre morfologia se encerra por aqui. O próximo tópico a gente vai tratar sobre reprodução bacteriana e fúngica. E é isso aí.